será que o governo realmente cumpriu a ameaça? Pois é, durante a madrugada de sexta para sábado, a região de Teherã, capital do Irã, virou cenário de um ataque significativo. Essa ação vem como uma retaliação direta contra ofensivas lançadas pelo Irã contra Israel no início deste mês, em uma sequência de respostas que não parece ter fim. O porta-voz das Forças Armadas israelenses disse que Israel tem sido atacado implacavelmente desde 7 de outubro do ano passado e que, como qualquer outro país soberano do mundo, tem o direito e o dever de se defender. The state of Israel has the right and the duty to respond. Mas temos aqui no nosso estúdio um mapa mostrando o cenário geral que nós temos no Oriente Médio e destacando Israel e o Irã e uma distância de cerca de 2.000 quilômetros que separa os dois países. A informação que as forças israelenses dão, Lorival, é que o ataque foi concentrado mais ou menos nessa região onde fica Teherã. Explosões teriam sido ouvidas em Teherã. Israel diz que os alvos são militares a sudoeste e a oeste da capital iraniana. Forças de defesa de Israel confirmaram os bombardeios e disseram que foram um ataque preciso contra alvos militares. A situação começou a escalar ainda mais com grupos como o Hamas e o Hezbollah, apoiados pelo governo iraniano, e vem criando um cenário de tensão que preocupa toda a região. O governo israelense, por sua vez, afirma que as forças de defesa de Israel realizaram um ataque preciso, voltado exclusivamente a alvos militares, em uma demonstração de que o país não vai hesitar em se defender. Para Israel, isso é uma questão de sobrevivência, um direito básico de qualquer nação soberana. Exato, e eu estava acompanhando agora a imprensa iraniana, que informa que além dos alvos no Irã e na Síria, também foram atingidos alvos no Iraque. O que explica essa abertura, essa diversidade de alvos, abrangência de alvos? Isso? Bem, é que é um recado de Israel no sentido de mudar a ordem internacional, a ordem do Oriente Médio, porque aqui se forma um arco chamado Arco da Resistência, né, que vai do Irã, passa pelo Iraque, pela Síria e chega até o Líbano por causa das forças do Hezbollah, né? Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, o Iraque era dominado pelos sunitas e era o inimigo do Irã. No entanto, introduzindo a democracia, como 60% da população é xiita, a partir de então o Irã passou a ter governos, no mínimo, complacentes, dóceis, quando não totalmente influenciados pelo Irã. Então é por isso Israel, e aí, melhor explicando, né, também forças pró-iranianas, milícias pró-iranianas do Iraque e da Síria atacam Israel, né? Então é por isso que Israel então está atacando todos esses alvos simultaneamente para demonstrar o seu poder de fogo e a sua disposição de, como eles dizem, mudar a ordem do Oriente Médio em favor de uma maior proteção de Israel, desfazer o que eles chamam tradicionalmente de o anel de fogo que cerca Israel. Imagine o cenário. Em resposta aos ataques que vem sofrendo desde outubro do ano passado, o governo israelense intensifica suas ofensivas, reiterando que a autodefesa é um dever, ainda mais depois dos ataques terroristas de 7 de outubro, que deixaram mais de 1.200 vítimas e civis como reféns. Autoridades iranianas agora investigam os detalhes desse último ataque, mas até o momento não há informações oficiais sobre vítimas fatais ou feridos. Só que, enquanto um lado busca esclarecimentos, o outro se prepara. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Irã teria cometido um grande erro ao atacar seu país, deixando claro que essa ofensiva teria consequências. E as consequências não param aí. O receio de uma guerra generalizada no Oriente Médio se intensifica a cada novo ataque, a cada nova resposta. Os bombardeios aéreos e as incursões terrestres seguem aumentando o número de baixas. Paralelamente, a fronteira com o Líbano no sul também sofre bombardeios constantes, deixando a situação ainda mais delicada. Agora, por que, Lorival Santana, há essa necessidade das forças de defesa israelenses dizerem que o ataque é bastante específico em alvos militares, quando há alguns dias nós mostramos aqui no Prime Time uma fala de algum representante, que eu não vou lembrar quem foi, de Israel dizendo: não vamos perder nenhuma oportunidade, quando perguntado se alvos
nucleares, de energia nuclear iraniano, poderia ser alvo dos ataques israelenses. Neste momento, não é isso que acontece. Essa tem sido uma posição dos ministros mais radicais do gabinete de Netanyahu, como Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, e Itamar Ben-Gvir, que é o ministro da Segurança Nacional, que são representantes dos colonos da Cisjordânia e desejam expulsar os palestinos de toda a Palestina. Mas, em geral, o Netanyahu não tem feito afirmações importantes sobre isso. A reação dele em relação aos pedidos dos Estados Unidos nesse sentido de poupar as instalações nucleares e petrolíferas, a gente não teve uma posição oficial. O Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, é bastante mais cauteloso, né? Embora haja um ambiente em Israel favorável a uma resposta ao Irã, mas não algo que possa desencadear uma guerra em grande escala entre os dois países. Aparentemente, e aí respondendo a sua pergunta, o governo israelense também tomou essa decisão de não fazer uma retaliação que pudesse justificar ou obrigar até mesmo politicamente o Irã a entrar numa guerra em escala total contra Israel. Então, os sinais são de que esse também não é o desejo de Israel. Então, ataques precisos, né, localizados para evitar uma reação maior do Irã. A gente discutia o Hezbollah no segmento anterior, eu fui levantar as informações. O Hezbollah disparou 65 foguetes nas últimas 24 horas contra o norte de Israel e a ironia do destino, matou um casal árabe, né? O Hezbollah é uma milícia árabe e tentava atingir, segundo o próprio Hezbollah, assumiu uma vila ao lado, que é uma vila judaica, mas acabou atingindo uma vila, um bairro, uma pequena cidade árabe, e um jovem... Em território israelense. Em território israelense. Um jovem de 21 anos e uma jovem de 19 morreram. E também 7 pessoas ficaram feridas, incluindo um outro jovem de 21 anos, um homem de 80 anos, ficaram gravemente feridos, todos árabes, né? Além disso, num ataque mais cedo, do Hezbollah também, 6 soldados israelenses foram feridos. Então, embora tenha sido um número quase a metade, né, dos 115 foguetes disparados nas 24 horas anteriores, agora foram 65, mas teve muito mais impacto, né, com mortes e feridos, quando nas 24 horas anteriores tinha havido apenas uma pessoa levemente ferida por estilhaços, provavelmente da resposta israelense, né, dos antimísseis israelenses. Dessa vez não, os foguetes realmente cruzaram a defesa antiaérea e atingiram pessoas no solo. Agora, com a sua experiência, que acompanha já esse tipo de ataque de retaliação e não de criação de um conflito, não de uma batalha, não de uma guerra, mas ataques de retaliação que foram anunciados pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel, você imagina que isso possa continuar no fim de semana? Desculpa, é difícil a pergunta, né? Não, mas se a gente levar em conta o que disse o Daniel Hagari e as informações que estão vindo de Israel e até do Irã também, né, como eu mencionei antes, pode ser realmente algo contido, algo localizado e não algo em grande escala. Essa é a minha sensação atual. Realmente. Eu já perguntei para você sobre o impacto na eleição americana. A gente recebeu a informação de que a Casa Branca disse que avisou a vice-presidente Kamala Harris. De alguma forma, faltando aí um pouco menos de 2 semanas para a eleição, isso pode virar assunto de campanha, tema de campanha nos Estados Unidos? Certamente o Trump trará o assunto, né? É muito provável que ele traga, porque é um assunto que o favorece, na medida em que nesse momento é Israel que está, digamos, se defendendo, né, de um ataque anterior iraniano, e essa situação, não há a menor possibilidade de americanos simpatizarem com o Irã, apesar de ser o Irã que está sendo atacado nesse momento. O que há entre os americanos é uma oscilação entre maior ou menor apoio a Israel, quando Israel exagera, como aconteceu na faixa de Gaza, por exemplo. Ali foi que as opiniões se dividiram um pouco, né? Mas agora, nesse momento, é uma situação favorável para o Donald Trump, que pode
tentar colocar a Kamala Harris contra a parede. A posição dela é clara, de defesa a Israel, porém sem aceitar que Israel cometa excessos como aconteceu na faixa de Gaza. O Trump não apoia de forma total, incondicional Israel. Afinal, como ficará a região? Será que estamos vendo o início de uma guerra maior? O mundo todo fica em suspense, aguardando o desenrolar desse conflito. Siga nosso canal para acompanhar os próximos acontecimentos. Compartilhe para levar a informação adiante e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o que está rolando.